Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje debatendo as manifestações populares em Diamantina. Nesse bloco, além do James, do Denis James e o Elbert, a gente tem também a Mariana Rodrigues aqui junto com a gente. Boa noite, Mariana. Boa noite. Bom, vou começar falando com você nesse bloco, então. A presidenta, como ela gosta de ser chamada, como ela gosta de ser chamada, a presidenta Dilma, fez antes desse pronunciamento, ela já tinha falado, mexeu com o pai em cadeia de rádio e televisão, antes desse pronunciamento, ela já tinha falado que tinha feito um subsídio para os municípios, justamente para que caísse o valor das tarifas no transporte coletivo. Como é que isso está sendo respondido pelo município? Que satisfação o município tem dado com relação a isso? No caso das negociações que começaram no dia da primeira manifestação, dia 18, que foi realmente a gente conseguiu articular com o prefeito, foi meio que surpresa. Porque, na verdade, o DCE também já estava buscando entrar em contato com o prefeito e conseguir algumas informações e ver como que andaria a negociação. Então, nesse dia da reunião, foi proposto já que, além da redução da Locavel, o que eles possam fazer possível, que a prefeitura conseguisse entrar com subsídio para poder ajudar a diminuir a tarifa um pouco mais. Que no caso a gente espera que consiga chegar a uns 50. E eu acho que dentro da lei, isso no caso, poderia haver esse repasse. Poderia realmente a prefeitura entrar, porque realmente há essa demanda tanto no Brasil inteiro, de que possa os governos, as prefeituras, os municípios, consigam diminuir as tarifas repassando para as empresas de transporte coletivo. A gente espera que isso seja alcançado. E a gente continua batendo nessa tecla que às vezes é possível sim, e talvez a gente que não tenha informação suficiente. Vocês têm, quer dizer, o objetivo é esse, quer dizer, a solução seria essa, no caso de vocês aproveitar esse subsídio, ou vocês têm projeto ou alguma proposta assim, viável, porque simplesmente pedir é muito fácil, sim. Mas mostrar em planilhas que é possível. Como é que está essa negociação? Então, para não chegar e ficar assim, pedir, manifestação vazia. Pois no caso, isso tem sido estudado pela Comissão de Política, que está tomando frente agora porque como a gente, a partir do primeiro movimento, foi estabelecidas as comissões para que fosse uma coisa organizada. Então, no caso, a política começa a buscar isso, justamente pesquisar informações, entrar em contato com pessoas de jurídico para poder ter esse respaldo, o que poderia ter, o que pode ser feito dentro das condições. E assim, a questão do subsídio, eu acho que é uma coisa completamente possível, de conseguir, além de qualquer outra coisa. Ou no caso, se não for conseguido o subsídio da prefeitura que reduza, que a Locavel consiga então atender melhor a demanda da cidade. Porque rodar no ônibus, que você entra e anda 7 km para pagar R$2, eu acho que já passa um pouco dos limites, E assim, a gente tem que lembrar que não é só questão de movimento estudantil que a gente está aqui, a gente quer Diamantina junto. Porque uma questão de transporte coletivo que talvez não atenda bem os deficientes físicos, idosos da cidade. Você não consegue ter pontos que atendam todas as localidades. Por exemplo, é muito difícil você ver ônibus rodando na palha, estudantes às vezes que moram na palha, ou pessoas que precisam de vir para o centro. Então é engraçado, porque às vezes uma pessoa pega um ônibus para ir para outra cidade, uma próxima Mendanha, talvez mais para cima, que anda quilômetros, paga talvez R$5, R$3, e para rodar dentro da cidade, ser R$2, fica complicado, uma cidade pequena como Diamantina. Então, aqui a demanda realmente não é só estudantil. A gente, como estudante, tenta mobilizar e trazer isso com maior facilidade para a comunidade toda. Você está sentindo uma adesão da população, que é uma população conservadora? Isso, a gente está sentindo, como das outras vezes, porque as primeiras manifestações que começaram em Diamantina, eu, pelo menos, quando cheguei na cidade, eu cheguei no meio de uma manifestação, porque o ônibus de R$1,50 passou para R$1,80. E o complicado é que não é bem informado, você não fica sabendo com antecedência que haverá esse aumento. A gente geralmente vai para as férias, quando volta, uma semana, vai aumentar o ônibus. Então isso é meio complicado. Eu acho que até para as pessoas da cidade também entender, poderia se programar, poxa, vai aumentar, então como eu vou me organizar com isso e tal, questão de trabalho, etc. E as pessoas de Diamantina ainda continuam muito conservadoras, muito fechadas com isso, ficam querendo se distanciar, achando que na verdade, eu sinto que Diamantina não abraça a universidade.
né? Claro que é uma coisa como universidade, é uma coisa nova, tem mais ou menos 7 anos, e é complicado querer também que a cidade consiga ter essa adesão de uma vez, né? Que reconheça que a gente está aqui para trabalhar todo mundo junto e que existem os projetos de extensão que é para atender justamente essa demanda da comunidade e que já seriam uma ajuda e não tem esse... A gente não sente, inclusive acho que numa das manifestações, acho que foi da manifestação da segunda, que o pessoal no lago, parece que o pessoal da cidade começou, não, eu não vou entrar porque vocês estão fazendo muito barulho, e meio que, sei lá, ficam querendo pôr outra imagem pra gente. E quando a gente queria, na verdade, que todos os diamantinenses abraçassem a causa junto com a gente. Porque, na verdade, se for analisar, a gente vai ficar 4 anos e vai embora, eles vão continuar aqui com os problemas, com o caso de corrupção que já teve em política aqui, com o monopólio, né, de comércio. Então, as pessoas estão precisando, acho que, na verdade, acordar um pouco. Bom, vamos trazer aqui o telespectador que está participando junto com a gente pelo nosso site, a Lilian, São Gonçalo do Rio das Pedras. Ela diz o seguinte, é verdade que o reitor quer punir os manifestantes da UFG Jataína? Então, isso é engraçado, porque após as manifestações saiu o regimento disciplinar discente, que na verdade é condizente que toda universidade tem o regimento disciplinar do discente, assim como tem de técnicos, docentes, só que meio que parecia até inconstitucional, porque tinham coisas que não valiam, a gente não poderia ter o direito de se manifestar dentro da universidade, não poderia andar com a logo da universidade sem autorização. Então, isso de cara foi escrito, e aí a gente realizou o 3º ato, de ir caminhando para a universidade, mostrar que a gente não estava satisfeito com esse regimento que não fosse aprovado, e conseguimos que fosse adiado até agosto para a gente conseguir escrever junto, né, estudantes e docentes, técnicos, porque para não deixar essa coisa vem de cima e a gente não pode colaborar. Então a gente conseguiu, né, com essa manifestação que a gente fez, mas uma manifestação pacífica, de mostrar que a gente não estava contente com o regimento, que iria, inclusive, atrapalhar um pouco a gente, né, de se organizar. E conseguiu? E conseguimos. Porque se você analisar, é uma atitude, a gente estava falando sobre a participação da população, isso é uma atitude muito mais retaliativa do que a própria população aqui, né? Pode até não gostar, mas fica na sua, quieta. Né? Porque engraçado, esse regimento poderia ter sido escrito antes e poderia ter sido aprovado antes, mas por que isso apareceu logo depois de conseguir fazer uma manifestação com 2.500 pessoas na rua, né? Então a gente ficou meio, por que será? Muita coincidência, né? Muita coincidência. Vamos trazer aqui mais uma participação, quem está com a gente, a Ariana, na Vila Operária. Quando falam de lazer, as festas de república que incomodam os vizinhos fazem parte? Bom, o Adão Rodrigues, da Santa Rita, quais são as reivindicações para a área do esporte na cidade? Perguntas legais. Então, essa questão de festa em república, né, é sempre muito... acho que não entra polêmica, na pauta a gente não quer, não é isso. É justamente esse ponto de vista que a gente não quer carregar. Porque a gente está aqui enquanto estudante e a gente está aqui não é só para fazer festa em república. Festa em república são coisas que acontecem, assim como acontece festa em casa de família, que faz aniversário, comemorações, festa de fim de ano. Eu acho que, assim, isso não entraria muito e a gente gosta que não fosse mesmo ficar essa imagem de estudante, assim. Mas fica muito claro, né? Vocês devem saber disso, que há uma insatisfação com relação a isso. Com certeza. Né? Acho que tem até a ver com a cidade, né? O perfil da cidade ser muito convencional, muito conservadora e de meio, né, fecha ali. De repente chega estudantes, culturas diferentes. Parece que ao invés de conseguir acrescentar, a gente meio desconstrói, né? Mas a gente não quer que fique dessa forma. Inclusive, hoje, Diamantina, pelo que eu escuto, né? Eu tenho só 2 anos que estou na cidade. Diamantina já não tem mais as festas que tinha antes, né? Eu acredito que seja uma herança de uma outra época. Sim. Eu acho que as festas já causaram muitos problemas e que não causam mais tanto. Né? Agora pode causar um incômodo, mas eu acho que a herança das primeiras festas, eu acho que causa uma irritação maior. Tipo, quando o pessoal chegou, às vezes pode ter, né, banalizado, né? E aí, o que acontece é que ficou essa... não, porque agora... Hoje em dia, você quase não tem festas mais, os locais estão fechando, às vezes o comércio não consegue atender
população à noite, né? Às vezes você quer o sábado à noite, dar uma volta, passear, comércio fechado, você não tem pra onde ir, você não tem o que fazer. Realmente o lazer seria, por exemplo, buscar uma sala de cinema para Diamantina, que é uma coisa interessante que atenderia toda a cidade, né? A gente poderia ter isso, ou teatros poderiam funcionar mais, no caso, né? E outras coisas. Aqui a gente, festa, acho que não seria muito... Não é o foco, né? Não é o foco. Bom, você pode continuar participando, tvvalinete.com.br, o telefone é o 3531-1013. Voltamos já.